Em Santa Catarina, 100% dos alunos da rede estadual vão receber kits completos para o ano letivo 2026. Autoridades discutem ações voltadas a pessoas em situação de rua. Colheita da cebola começa com boa expectativa em Santa Catarina. Paraná destina 115 milhões em políticas públicas para mulheres. Recursos serão utilizados em espaços de acolhimento. Supremo Tribunal Federal mantém prisão preventiva de Bolsonaro. Votos da primeira turma vieram após suspeitas de tentativa de fuga. Telefônica, dona da Vivo, anuncia plano de demissões. Medida deve afetar mais de 5 mil trabalhadores. E veja também, robô humanoide chinês bate recorde mundial. Máquina andou mais de 100 quilômetros por 3 dias seguidos. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 24 de novembro. Agora no horário de Brasília, 8h02. Em Santa Catarina, todos os estudantes matriculados na rede estadual de ensino vão receber kits individuais e personalizados de material escolar até o início do ano letivo de 2026. A medida anunciada pela Secretaria de Educação faz parte do programa Escola Boa e prevê investimento de R$24 milhões para a aquisição dos materiais. A Secretaria de Estado da Educação começou a receber os materiais que serão distribuídos para as escolas de acordo com as necessidades de cada etapa de ensino. Para estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, serão 20 itens: caderno de brochura, desenho, lápis de cor, giz de cera, canetinha, borracha, apontador, cola branca, lápis grafite e régua estão entre eles. Já para os anos finais, são 22. Caderno universitário, caderno de desenho, lápis grafite, caneta esferográfica azul, preta e vermelha, régua, transferidor e esquadros são alguns dos componentes dos kits. Um alívio enorme para o bolso dos pais, um acalento para o estudante, um estímulo do governo do estado para que o estudante vá para a sala de aula sabendo que ele dispõe de todos os recursos necessários para fazer a sua parte, que é a aprendizagem. Os estudantes do ensino médio também receberão materiais. Serão 16 itens. Os kits integram as ações do programa Escola Boa, que é um eixo do movimento Educação Levada a Sério, que busca transformar o ambiente escolar em um espaço de excelência e pertencimento, com infraestrutura de qualidade. Além dos materiais escolares, o programa também promoverá melhorias na infraestrutura geral das escolas. A partir do Escola Boa, os 519 mil estudantes matriculados na rede estadual receberão kits de uniforme escolar e todas as salas de aula serão climatizadas com aparelhos de ar-condicionado. Na manhã desta segunda-feira, o governador Jorginho Melo se reuniu novamente com chefes de poderes e representantes de diversas instituições estaduais e municipais para avançar nas ações voltadas às pessoas em situação de rua em Santa Catarina. O encontro integra uma força-tarefa que busca padronizar a abordagem e qualificar o atendimento a esse público em todo o território catarinense. O governador Jorginho Melo anunciou que nos próximos dias será publicado o decreto que regulamenta a lei de número 19.380, que institui o Cadastro Estadual de Pessoas em Situação de Rua. Com a lei, aprovada pela Assembleia Legislativa em julho deste ano, o Estado pretende unificar informações e estabelecer um padrão de identificação e atendimento para todos os municípios catarinenses. Atualmente, o CAD Único registra mais de 12 mil pessoas vivendo em situação de rua no estado. Porém, durante a reunião, os prefeitos destacaram que os dados do CAD Único não são confiáveis por serem autodeclaratórios e que a criação do cadastro estadual também vem para corrigir esse problema.
Outro ponto destacado no encontro foi o avanço na implantação do aplicativo do programa Muito Além das Ruas, que será utilizado pelas forças de segurança e pelas prefeituras. A ferramenta funcionará como um prontuário eletrônico, reunindo dados e histórico de atendimentos, permitindo maior integração entre os órgãos e fortalecendo políticas públicas nas áreas social, de saúde e de segurança. O encontro contou com a presença dos secretários de Estado da Casa Civil, da Assistência Social, Mulher e Família, dos prefeitos de Florianópolis, São José e de Itajaí, além de representantes das forças de segurança do Estado. Uma nova reunião deve acontecer em dezembro, quando serão avaliados os próximos passos com a lei já em prática e o andamento das futuras ações. A Ponte Hercílio Luz, o maior cartão postal de Santa Catarina, acaba de receber um moderno sistema de monitoramento com câmeras de reconhecimento facial. A nova tecnologia deve garantir mais segurança para os motoristas e pedestres que circulam entre a ilha e o continente, além, é claro, dos milhares de turistas que visitam a Velha Senhora durante o ano inteiro. Foram instaladas 16 câmeras de modelos variados, todas com alta resolução, boa qualidade e tecnologia embarcada para recepcionar o projeto de reconhecimento facial proposto pelo governador Jorginho Melo. Os equipamentos estão distribuídos em pontos estratégicos da estrutura principal da Ponte Hercílio Luz, com 2 câmeras posicionadas no alto da Torre Continental Sul e Torre Insular Norte, de forma cruzada. Esses pontos garantem visão panorâmica que, além de cobrir a estrutura da ponte, permite o monitoramento do entorno. Esse projeto, implantado na capital catarinense, integra a nova política de reconhecimento facial que compõe o Sistema Integrado de Vídeo Monitoramento Inteligente proposto pelo governador Jorginho Melo e permite identificar suspeitos e até pessoas registradas nos bancos de dados oficiais do Estado que estão desaparecidas. A prioridade é fortalecer a segurança pública para quem vive aqui e também para quem visita Santa Catarina. O conjunto de equipamentos instalados na ponte, que já foi alvo de diversos ataques contra a estrutura, muitos deles em razão dos furtos de cabos elétricos, permitirá o monitoramento completo do fluxo de pessoas e veículos, a análise preditiva de comportamento, leitura automática de placas automotivas e cercamento eletrônico para inibir furtos de fios e outras ações criminosas. As imagens também serão armazenadas para apoio às investigações policiais. A instalação inclui câmeras termais, câmeras fixas, equipamentos panorâmicos nas cabeceiras, sensores de reconhecimento facial e câmeras LPR voltadas ao monitoramento veicular. Os equipamentos estão conectados ao sistema de vídeo monitoramento BEM-TV e serão operados da base de vídeo monitoramento urbano do 4º Batalhão de Polícia Militar, que mantém o sistema em funcionamento 24 horas por dia. O projeto faz parte da nova política do Sistema Integrado de Vídeo Monitoramento Inteligente, o SIV, que visa reforçar a segurança pública nos municípios catarinenses, por meio da implantação da tecnologia de reconhecimento facial. A colheita da cebola já começou em Santa Catarina, com estimativas de crescimento acima do previsto. Para os produtores, a estratégia é armazenar a produção até o reajuste dos preços. Em um cenário favorável para a safra, a produção de cebola em Santa Catarina foi beneficiada por excelentes condições climáticas nas lavouras, além do manejo adequado. O resultado já supera as estimativas divulgadas pela Epagre em outubro, quando a previsão era de colher cerca de 594 mil toneladas, um crescimento de 6,90%. Agora, as projeções apontam para um aumento de 7,30%, o que representa aproximadamente 40 mil toneladas a mais em relação à safra passada. Ituporanga se destaca como a maior produtora do estado, com crescimento de 10,4%, seguida de Rio do Sul, com 11,3%, e Canoinhas, com 8,9%. Com elevada oferta nacional desde o início de 2025, o Brasil reduziu significativamente as importações de cebola.
E como a produção do Sul deve abastecer o mercado brasileiro nas próximas semanas, o armazenamento se torna uma estratégia recomendada aos produtores. A colheita da cebola em regiões do Cerrado, principalmente dos estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia, está finalizando e abastecendo suficientemente o mercado interno. Essa produção nacional elevada diminui o preço do produto e reduz a necessidade de aquisição de cebola no mercado externo. A expectativa é que nos próximos meses o mercado nacional permaneça abastecido, desta vez com a produção advinda de Santa Catarina. E a tendência é que nesses próximos meses os preços continuem abaixo dos registrados na safra passada. Preço médio pago ao produtor segue sem novas referências desde junho de 2025, quando a saca de 20 quilos foi cotada por R$ 30,29, em valores nominais. No atacado, os preços mantiveram estabilidade em relação a setembro, com leve alta de 9,49%, chegando a R$ 41,06, também em valores nominais. O governo do Paraná anunciou um investimento de 115 milhões de reais em políticas públicas voltadas às mulheres. O anúncio foi realizado durante o segundo encontro estadual Cuida Mais Paraná, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Os recursos serão aplicados na execução de reformas e na construção de novos espaços de acolhimento, além do fortalecimento da gestão e da rede de proteção em 259 municípios paranaenses. Ao todo, mais de 103 milhões de reais serão destinados à ampliação e melhorias das casas da mulher paranaense e de outros equipamentos de acolhimento especializado. Nesta primeira etapa, 36 municípios serão contemplados com os investimentos. E isso é fruto de grandes programas que nós montamos, onde coloca o Paraná hoje como uma maior referência no Brasil, em especial no cuidado com a terceira idade. Todos esses investimentos que anunciamos hoje, fruto de um trabalho que foi desenvolvido ao longo desse ano, reforça e demonstra o compromisso que o governo do estado tem em ter um estado cada vez mais desenvolvido, mais justo, sem deixar ninguém para trás. O programa Cuida Mais Paraná é muito mais do que um programa, ele é um marco, ele é um pacto, ele é um movimento que demonstra o quanto nós temos compromisso com a vida das pessoas, com a dignidade e com o respeito. Políticas voltadas às mulheres, à igualdade racial e à pessoa idosa são políticas complexas e muito desafiadoras. Os mais de 12 milhões de reais restantes serão alocados ao Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, voltado à organização e o aprimoramento da rede de proteção em 259 municípios. O recurso poderá ser utilizado para aquisição de bens permanentes, como mobiliário, computadores e outros equipamentos, para estruturar os espaços de atendimento especializado às mulheres dentro das prefeituras. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. STF mantém prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Telefônica, dona da Vivo, anuncia plano de demissões. E ainda, robô humanoide chinês bate recorde mundial. É depois do intervalo, voltamos já já. Santa Catarina está na potência máxima. Até 2026, teremos 1.000 quilômetros de nova rede trifásica. A Celesc mudou o nosso padrão de vida, vamos dizer assim também, né? Antes a gente tinha muita preocupação de queimar aparelhos e com essa mudança não tivemos mais esse problema. Hoje a gente pode investir em maquinários maior, né? É assim, somando energias, que governo do estado e Celesc constrói a maior rede trifásica da história. A vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra.
Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. Lembra como estava a nossa cidade? Aí a prefeitura chegou chegando. De 2021 para cá, são mais de 130 obras concluídas. Só este ano foram 46 obras anunciadas e ou entregues. E o investimento em mais de 11 carros 0 quilômetro. Um total de 57 melhorias em 2025 para Garopaba. Tem obra por todo canto. E agora mais um pacotão de 45 obras e ruas para serem pavimentadas. Mas onde tem? Aqui tem. Aqui também 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 tem. Meu bairro de Cara Nova. É acessibilidade, segurança e conforto para você, trabalhador e família. E não para não. É muita obra ao mesmo tempo. Tem Praça do Siriú vindo aí e o Parque da Lagoa das Capivaras. E alô, Areias de Palhocinha! A máquina por aí vai demorar para desligar. São 26 ruas para pavimentar. É a prefeitura que mudou a cara de Garopaba em ação. É o maior investimento já realizado na cidade. É mais que trabalho, é servir nossa gente. Essa é a Garopaba pra frente, cuidando da gente. Sabia que 1 a cada 5 lubrificantes vendidos no Brasil é adulterado? E pode parecer óleo de motor, mas na verdade é algo muito pior. O óleo lubrificante falsificado danifica o motor e outras partes móveis do seu carro, aumentando em muito o risco de acidentes. Além do prejuízo, você pode estar colocando seu carro e sua vida em jogo. Então fique atento. Muitas vezes parece óleo lubrificante, mas pode ser veneno. Saiba como se proteger e compartilhe este alerta. Santa Catarina está na potência máxima. Até 2026, teremos 1.000 quilômetros de nova rede trifásica. Acredito que para tudo acontecer tem que ter um início. Antigamente nem luz não tinha aqui na nossa comunidade. Com a chegada da luz trifásica, aí a gente teve novas ideias, a gente teve sonhos, que a gente viu a possibilidade da gente crescer. A Celesc, para mim, ela está dando vida aos nossos sonhos. É assim, somando energias, que Governo do Estado e Celesc constrói a maior rede trifásica da história. Estamos de volta com o Pix News, ao vivo para todo o Brasil, agora 8h18. O Supremo Tribunal Federal confirmou nesta segunda-feira a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, detido na sede da Polícia Federal em Brasília desde sábado. Nesta segunda-feira, por unanimidade, os 4 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram por manter a decisão expedida no sábado pelo juiz Alexandre de Moraes. Além dele, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia participaram da sessão virtual extraordinária desta segunda-feira. Segundo a Agência Brasil, o ex-governador do Maranhão afirmou durante o voto que a vigília convocada representava insuportável ameaça à ordem pública, colocando os moradores da região em risco, e citou a recente fuga para os Estados Unidos do deputado federal Alexandre Ramagem. A defesa do ex-presidente alegou confusão mental ao se manifestar sobre a tentativa do líder da direita de violar a tornozeleira eletrônica que o monitora. Durante a audiência de custódia, Bolsonaro confessou o ato e alegou paranoia causada por medicamentos. Ele teve prisão preventiva expedida no sábado porque, segundo Moraes, tentou romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito na fuga, que poderia ocorrer durante uma vigília convocada pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro. Desde então, está preso na sede da Polícia Federal em Brasília. O antigo capitão do Exército já cumpria prisão domiciliar desde agosto e usa tornozeleira eletrônica desde julho deste ano. 50 dos mais de 300 alunos sequestrados de uma escola católica na Nigéria na última sexta conseguiram escapar.
A Associação Cristã da Nigéria informou que a fuga ocorreu entre sexta-feira e sábado e os alunos reencontraram as famílias. A organização detalhou que o sequestro afetou 315 pessoas, incluindo alunos e professores, e ocorre após um incidente semelhante em Kebbi, onde 25 meninas foram sequestradas no início da semana. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, também anunciou no domingo a libertação de 38 fiéis sequestrados na terça-feira em um ataque a uma igreja no estado de Kwara, durante um culto transmitido ao vivo. E enfatizou que as forças de segurança estão trabalhando para resgatar as vítimas desses ataques, que fazem parte da violência perpetrada por gangues armadas e grupos jihadistas que assolam o país desde 2009. A Nigéria também relembra o sequestro de Chibok em 2014, onde quase 300 meninas foram sequestradas pelo grupo Boko Haram. Algumas seguem desaparecidas. A Telefônica, gigante do setor de telecomunicações, revelou nesta segunda-feira que pretende lançar um programa de demissões que pode afetar mais de 5 mil empregados na Espanha. A medida faz parte de uma estratégia para melhorar os resultados financeiros da companhia. O grupo informou os sindicatos sobre um primeiro projeto que contempla a saída de 5.040 trabalhadores, dos quais 3.649 são da Telefônica da Espanha, mais de 41% do total do pessoal, 1.124 da Telefônica Móviles e 267 da Telefônica Solutions. Um membro do sindicato GT informou que o grupo deve anunciar na terça-feira pelo menos mais 279 demissões de uma outra filial espanhola, a Movistar Plus, o que representa 32,45% dos efetivos da companhia. O sindicato pediu que essas saídas sejam articuladas como um processo estritamente voluntário, baseado em pré-aposentadorias. A operadora, em plena reestruturação, havia anunciado no começo de novembro perdas líquidas de 1,08 bilhão de euros, mais de 6 bilhões e meio de reais na cotação da época, nos primeiros 9 meses do ano. Em um plano batizado de Transformar-se e Crescer, a Telefônica prevê um aumento anual de receita de 1,5 a 3,5 entre 2026 e 2030, além de economias que poderiam alcançar até 3 bilhões de euros em 2030. A operadora emprega cerca de 100 mil pessoas em todo o mundo e, em uma importante guinada estratégica, está se concentrando em 4 principais mercados: Espanha, Alemanha, Reino Unido e Brasil. A lenda do reggae Jimmy Cliff morreu hoje aos 81 anos. O jamaicano Jimmy Cliff, astro do reggae que ajudou a transformar a música da ilha em um fenômeno cultural global, morreu aos 81 anos. Nas redes sociais, a esposa do músico, Latifah Chambers, detalhou que ele teve uma convulsão seguida de pneumonia. Por mais de 40 anos, Jimmy Cliff escreveu e interpretou canções que uniram o reggae com o folk, o soul, o ska e o rock, abordando temas políticos, como a pobreza e as injustiças, e protestando contra as guerras. Jimmy Cliff é considerado a figura mais influente do reggae depois de Bob Marley, com quem colaborou no início da carreira. Com o sucesso do filme The Harder They Come, de 1972, que ele protagonizou e foi parcialmente inspirado nas experiências da infância pobre, Cliff se tornou famoso e promoveu o reggae a um público global. O primeiro-ministro jamaicano Andrew Holness pediu um momento para prestar homenagem a Cliff, que descreveu como um verdadeiro gigante cultural, cuja música levou o coração da Jamaica para o mundo. Um robô humanoide chinês bateu o recorde mundial ao caminhar por 3 dias. Foram mais de 100 quilômetros andando por superfícies variadas até chegar a Xangai. Um robô humanoide chinês entrou para o livro Guinness dos Recordes ao completar uma caminhada de mais de 100 quilômetros em 3 dias, a maior distância já percorrida por uma máquina deste tipo.
O desafio começou em 10 de novembro e foi até o dia 13, totalizando 56 horas. Com 15 trocas de bateria e 2 pausas, o Agibot viajou com sucesso do ponto de partida no Lago Jinji e Suzhou até o destino final no Bunge, em Xangai. Após a verificação dos registros, a distância oficial válida foi confirmada como sendo de 106,286 quilômetros, estabelecendo com sucesso um novo recorde mundial. O Agibot A2, de 1,69 m, partiu da cidade chinesa de Suzhou na noite de 10 de novembro, percorrendo rodovias e ruas antes de chegar ao histórico calçadão de Bunge, em Xangai, em 13 de novembro. Acabei de concluir esta caminhada de Suzhou até o Bunge, em Xangai. Ao longo do caminho, vaguei por ruas e vielas, testemunhando muitas cenas que nunca tinha visto antes. Foi fascinante. Também enfrentei muitos desafios. Estradas esburacadas, curiosos, scooters em alta velocidade e rotas sinuosas. Esta jornada foi uma experiência inesquecível em minha vida. Segundo a empresa Agibot, o modelo A2 foi projetado para tarefas de atendimento ao cliente e está equipado com uma função de chat. Também é capaz de fazer leitura labial. As grandes empresas de tecnologia estão investindo em inteligência artificial física e, segundo o Morgan Stanley, o mundo pode ter mais de 1 bilhão de robôs humanoides até 2050. O assunto é Brasileirão. O Campeonato Brasileiro está entrando na reta final. Com a vitória no fim de semana, o Flamengo abriu 4 pontos de vantagem sobre o vice-líder, que é o Palmeiras, que apenas empatou com o Fluminense. Uma rodada marcada por disputas diretas no topo da tabela e que pode sim ter sido decisiva na corrida pelo título. Todas as informações agora com Vinícius Pacheco, que chega por aqui. Boa noite, Vini. Então, para os rubro-negros, a notícia é positiva, pelo menos a expectativa é grande aí para o título de 2025. Estou certo ou estou errada? Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham no Pix News. E o Palmeiras, na reta final, deu aquela relaxada, não vem apresentando bom futebol, e o Flamengo deu uma evoluída nessa reta final, crescendo na hora certa para os flamenguistas, já com a chance de ser campeão amanhã mesmo, colocar uma mão na taça, pelo menos, do Campeonato Brasileiro. Mas nesse final de semana a gente vai mostrar agora primeiro os gols de domingo, porque o Cruzeiro entrou em campo e goleou o Corinthians. E a gente confere agora com o artilheiro do campeonato, Caio Jorge, fazendo os 2 primeiros. Ele pegando esse rebote e abrindo o placar para a Raposa, 1-0 para o Cruzeiro cabuloso. Na sequência, ele de novo, cruzamento para a área e Caio Jorge fazendo o segundo do Cruzeiro. E o terceiro veio também dos pés do Caio Jorge, um belo passe, encontrou o Arroio para fazer esse golaço e o terceiro do cabuloso vencendo o Timão. E aí abre aquela expectativa, porque esse é o confronto também da Copa do Brasil na semifinal. Já o Bahia, que também está brigando por uma vaga na Copa Libertadores, venceu jogando em casa por 1-0 o gol do Eric Pulgar. E a gente confere agora, cruzamento para a área e de cabeça Eric Pulgar fazendo 1-0 para o tricolor baiano, para a festa aí da torcida e para o choro, a emoção aí do Pulgar, fazendo o único gol da partida, 1-0 para o Bahia. Já no jogo São Paulo e Juventude, o São Paulo fez os 3 gols da partida, mas venceu apenas por 2-1. E a gente confere agora. O primeiro gol foi marcado pelo Bobadilha, 1-0 aproveitando um bom passe, 1-0 para o São Paulo. O segundo veio nesse belo gol do Rigoni no canto. O São Paulo ontem que jogou também na Vila Belmiro, que tinha jogo no Morumbi. E o terceiro gol também veio do São Paulo, dessa vez com o Ferrarese, mas dessa vez foi contra, 2-1 para o São Paulo, vencendo na Vila Belmiro. Já na parte de baixo da tabela, o Vitória conseguiu vencer num momento importante e fugir da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto. E a gente confere agora. O primeiro gol foi marcado pelo Luan Cândido, naquele gol bem de Série B, bateu ali na cabeça do defensor do Sport. Dá até aquela impressão que o goleirão vai pegar, vai, não vai. Matou o goleiro, não tinha chance mesmo. 1-0
para o Vitória. O segundo gol veio dos pés do Ayrton, 2-0 para o Vitória. O Sport chegou a reduzir a vantagem, né, com o Pablo, fazendo então 2-1. E o terceiro gol veio dos pés do Renato Kaiser, aumentando aí a vantagem 3-0 do Vitória, vencendo, né, o lanterna do Campeonato Sport, já rebaixado. Agora a gente vai falar para vocês, mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro, mas primeiro a gente vai passar os resultados de sábado. Por quê? Então, o Botafogo venceu o Grêmio por 3-2, o Flamengo venceu o Bragantino por 3-0 e muita expectativa também no jogo entre Palmeiras e Fluminense. Expectativa porque o Fluminense entrou com alguns jogadores reservas, mas deu muito trabalho para o Verdão e ficou no empate em 0-0. Com isso, a tabela ficou desse jeito aqui, ó. Flamengo abrindo 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que tem 70 pontos. O que isso quer dizer? Quer dizer que amanhã, se por acaso o Flamengo vencer e até mesmo o Palmeiras empatar, o Flamengo coloca uma mão na taça, porque o Flamengo vai abrir 6 pontos de vantagem e já vai ter um número maior de vitórias e um saldo de gols com mais de 20 gols de diferença. O Palmeiras ia precisar vencer as 2 próximas rodadas, o Flamengo perder as 2 próximas rodadas e o Palmeiras vencer por mais de 10-0, o que se tornaria muito difícil. Mas, se por acaso amanhã o Palmeiras vencer e o Flamengo vencer, a gente ainda continua tendo viva essa chance do Palmeiras ser campeão brasileiro também. Lembrando que os dois times entram em campo amanhã, a gente já vai mostrar daqui a pouquinho também como que é a tabela nesses próximos 3 jogos. Mas completando aqui então o Cruzeiro com 68 pontos e o Mirassol com 60 pontos. E o que está bem emocionante também é a parte de baixo da tabela. Porque olha só, na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, a gente confere na próxima arte, a gente tem então o Sport já rebaixado, mas aqui ó, o Santos com 37 pontos, é o último da zona de rebaixamento, para sair da zona de rebaixamento, e ele entra em campo hoje contra o Internacional às 9 horas da noite, que tem 40 pontos. Se o Santos vencer, vai empurrar o Vitória para a zona de rebaixamento e o Internacional vai ficar ali na pontinha, quase entrando também na zona de rebaixamento. Tá bem emocionante, tanto a parte de cima do Campeonato Brasileiro, quanto a parte de baixo também na zona de rebaixamento. Agora a gente vai mostrar para vocês os confrontos que terão ainda o Flamengo e o Palmeiras. Então lembrando, faltam 3 rodadas. O Flamengo então, nesses próximos jogos, enfrenta amanhã o Atlético Mineiro em Minas Gerais, depois enfrenta o Ceará jogando em casa, esse jogo ocorre na quarta-feira da semana que vem, e a última rodada do Flamengo é contra o Mirassol. Lembrando, claro, que os dois times, Flamengo e Palmeiras, também se enfrentam neste sábado na decisão da Copa Libertadores. Já o Palmeiras, está um pouco mais difícil a vida do Verdão. Por quê? O Palmeiras vai enfrentar o Grêmio amanhã, fora de casa, na Arena Grêmio. Depois enfrenta o Atlético Mineiro, também fora de casa, lá em Minas Gerais. E a última rodada contra o Ceará. Lembrando também que o Flamengo enfrentará amanhã o Atlético Mineiro, já desmotivado, afinal de contas, perdeu nesse final de semana a Copa Sul-Americana, vice-campeão continental, ele que o ano passado também foi vice-campeão da Libertadores. Agora vamos falar de Vitória, coisa boa, porque o Coritiba é campeão da Série B e subiu para a Série A, conseguiu acesso, conquistando aí 3 vezes o título da Série B. E a gente confere os outros times que também subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense também conseguiu subir para a Série A, ele que venceu ontem o América Mineiro. O Coritiba havia vencido o Amazonas por 2-1. A Chapecoense, com 62 pontos, também conseguiu acesso para o Campeonato Brasileiro ao vencer o Atlético Goianiense. E o Remo, com a vitória por 3-1 sobre o Goiás, também subiu para a Série A. E o Criciúma da Andréia não fez o trabalho de casa, perdeu para o Cuiabá, bastava um empate e teríamos mais um catarinense na Série A, mas acabou perdendo para o Cuiabá por 1-0 e ficou na Série B mais um ano. E agora a gente vai conferir aqui também os times que caíram para a Série C, e a gente confere na próxima arte aqui, que são o Ferroviária, foi para a Série C, o Amazonas, o Volta Redonda e o Paysandu vão disputar no próximo ano
à Série C do Campeonato Brasileiro. André, então a gente volta aí no decorrer da semana, talvez já falando de algum time que colocou as duas mãos na taça, se já é campeão, ou se a disputa ficou para outra rodada ainda, para a próxima quarta-feira que vem. A gente sabe que amanhã os dois times vão entrar bem mistos, né? Então a tendência talvez é que os dois empatem também, ou até o próprio Flamengo pode perder também, porque vai jogar em Minas Gerais com um time misto. Então, tudo pode ocorrer ainda amanhã nessa rodada do Campeonato Brasileiro. É verdade, até porque futebol é sempre uma caixinha de surpresas, não é verdade? Exatamente, e com muita emoção, e essa reta final do Campeonato Brasileiro está muito boa mesmo. É isso aí, e teremos também em breve mais jogos da Libertadores, Copa do Brasil, as emoções realmente neste fim de 2025 é grande, né? E a tabela bem apertada nesse final do campeonato, né? Vamos acompanhar e vamos, é claro, trazer as informações aqui para o nosso público, como diz Tiago Pereira, para a nossa audiência qualificada. E eu convido você para a gente encerrar juntos aqui o Pix News de hoje, agradecendo muito a companhia de todo o nosso público, é claro, de você que está aí do outro ladinho da tela. Lembrando que amanhã, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília, estaremos aqui de volta com muitas outras informações. Por falar em notícias, esta edição completa e as informações, também as matérias do Pix News de hoje, você acompanha lá no nosso canal no YouTube, que é o Pix News HD. Outras informações também no nosso site, não é isso, Vini? É isso aí, só acompanhar. É isso mesmo, acessa lá pixnews.com.br. Na sequência, aqui na telinha da Pix TV, tem CinePix e a gente se encontra, como eu falei há pouco, amanhã. Muito obrigada, Vini, e até a próxima. Uma boa noite a todos. Boa noite para você, lembrando sempre Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia. Até amanhã.